bem-vindos ao Museu Militar do Porto e bem-vindos à exposição A Revolução de 1820, Prelúdio do Liberalismo em Portugal. Temos aqui uma primeira sala, uma sala que nós diríamos que são uma sala dos antecedentes, que nos conta uma narrativa, enfim, pretende evocar todos os anos antecedentes a esta Revolução. Temos aqui alguns quadros de Napoleão, do Marshal Wellington, dos três comandantes das três invasões francesas. Temos aqui uma gravura que representa a partida da família real para o Brasil em 27 de novembro de 1807. Temos aqui também o general Gomes Freire de Andrade. Deste lado esquerdo podemos também mostrar-vos aqui duas telas de uma qualidade extraordinária, com uma moldura dourada muito interessante também, que retratam as duas batalhas na primeira invasão, na invasão francesa. Falamos então da batalha da Ponte de Amarante, em Amarante, e na Régua. Podemos também visualizar uma maquete ali do desastre da Ponte das Barcas. Esta vitrine aqui, que acompanhamos também, mostra-nos uma série de artefactos, objetos, peças, enfim, que fazem parte do acervo do Museu Militar do Porto, sobretudo elas de uso pessoal, tridimensionais. Estes dois manequins, este representa o manequim de um artilheiro, de um soldado artilheiro, e ali no início tínhamos visto também então um manequim de um soldado de fuzileiro da Marinha, um fuzileiro marinheiro. E esta sala então é uma sala onde contamos esta zona mais escura, pretende então evocar um período mais negro da história, um período em que Portugal, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, passou grandes dificuldades e estávamos também, sobretudo, ainda sob o domínio, sob a gestão e a regência dos ingleses. Passando a esta outra sala, vamos verificar assim aqui, temos um conjunto, uma sala que nos pretende evocar um período da época onde o Sinédrio, nomeadamente com os três fundadores do Sinédrio, Manuel Fernandes Tomás, Ferreira Borges e José da Silva Carvalho, criaram o Sinédrio. Este Sinédrio que tinha como objetivo principal a instalação do regime liberal em Portugal. Esta sala não é uma recriação, ela pretende, sobretudo, evocar no visitante um período, fazer uma pequena viagem à época, para que, de facto, se tente tentar situar-se num período deste tipo. Temos aqui deste lado também os restantes membros do Sinédrio, que se foram juntando ao longo de 2 anos, até culminar depois no dia 24 de agosto de 1820. Esta parede evoca-nos também os 3 acontecimentos principais do dia 24 de agosto. Falamos de uma missa, no raiar do dia, dos primeiros dias, das primeiras horas do dia. Aconteceu uma missa na hoje Praça da República, na altura chamada Praça de Santo Ovídio, onde foi celebrada uma missa e foram disparados uma salva de 21 tiros com um canhão semelhante a este, neste tempo, portanto, no dia 24 de agosto, pela manhã. E foi também descerrada a bandeira da monarquia. Deste nosso lado direito, temos aqui um conjunto de gravuras e de peças tridimensionais que evocam, sobretudo, a atividade militar, objetos de uso pessoal, armas. Temos aqui uma Brown Bess e 2 pistolas de pederneira também, e um conjunto que também nos evoca uma certa, evolução do fardamento. Fardamento, eu recordo que houve um plano de fardamento em 1808, que depois foi revisto e poucas alterações teve em 1816. Ali ao fundo também, nesta vitrine, temos também aqui um manequim que nos evoca um soldado do Regimento de Infantaria 18, que estava aquartelado na Praça de Santo Ovídio, portanto, no quartel de Santo Ovídio, hoje quartel de Santo Ovídio, hoje também chamada Praça da República.
E temos também alguns textos em forma de poesia, alusivos e comemorativos desta Revolução de 24 de agosto de 1820. Temos aqui também umas vitrines com objetos tridimensionais, algumas espadas, alguns espadachins, alguns espadins, da época, e este sabre também do início do século XIX, finais do século XVIII. Aqui igualmente uma couraça também da tropa de cavalaria pesada. Temos aqui uma gravura também muito interessante, alusiva aqui a algumas figuras políticas e religiosas e militares, e criticando o imperador francês Napoleão Bonaparte. Esta parede evoca-nos também as duas principais proclamações que foram lidas na Praça de Santo Ovídio neste primeiro dia da Revolução de 24 de agosto de 1820. Temos uma frase emblemática de Almeida Garreg, que, como sabemos, foi um soldado deste período, ele também que lutou. Temos aqui também uma gravura de Joaquim Vitorino Ribeiro, evocativa desta história da Revolução Portuguesa de 1820. Destacaria também ali a Balança da Justiça, que é uma das reivindicações que este grupo de notáveis da cidade do Porto fazia, que era a instalação de um regime justo, democrático, plural e, sobretudo, liberal em Portugal. Desta Revolução de 1820, dia 24 de agosto, surge então, então nomeada a Junta Provisional do Supremo Governo do Reino. Esta junta tinha como missão gerir os destinos do país até ao regresso e exigir o regresso da família real e a instalação de um regime então parlamentar. Esta última sala pretende então evocar as consequências desta revolução. E quais são as consequências principais? São de facto, o regime plural, onde se pretendia a divisão de poderes. Esta divisão de poderes tripartida: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E para isso temos então uma série de gravuras que nos remetem a Dom João VI, o rei de Portugal, a Dona Carlota Joaquina, a rainha de Portugal, aqui uma gravura oval representando também o rei Dom João VI, com o busto, enfim, na parte central. Temos aqui uma gravura também alusiva ao juramento da Constituição que o rei Dom João VI faz. Temos aqui uma gravura também alusiva à Constituição, ou seja, aquilo que eles designaram como o triunfo maior da Lusitânia. E temos aqui uma gravura também alusiva ao desembarque de Dom João VI, que também veio acompanhado de toda a corte. Estamos a falar de cerca de 4.000 pessoas, era a constituição da corte desse tempo. Nesta parede do lado direito, eu destacava também aqui 3 gravuras principais de Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil. Destaco porquê? Porque, de facto, Dom Pedro é uma figura central nesta parte também das consequências que foi a independência do Brasil. Esta última vitrine também nos mostra alguns textos da época alusivos também a esta revolução, nomeadamente aquelas proclamações e decisões que esta Junta Provisional do Supremo Governo do Reino foi tomando ao longo destes meses sucessivos à Revolução de 24 de agosto. E, finalmente, apresentamos assim aqui uma última vitrine, onde destacamos um alto relevo muito interessante com 200 anos, em que retrata Dom João VI, Dom Pedro IV e a Dona Carlota Joaquina. Repare-se que as feições da rainha Dona Carlota Joaquina são substancialmente diferentes de uma gravura anterior. Portanto, há aqui um conceito de representação diferente desta rainha, que foi uma rainha de facto polémica, de
dadas as circunstâncias, enfim, das suas vivências, da sua vivência enquanto rainha, enquanto esposa do rei Dom João VI. Se acaba também, então, a Constituição Política que foi aprovada em 1822 e depois, também mais tarde, a Carta Constitucional, já ela depois aprovada por Dom Pedro IV. E, finalmente, temos aqui um texto que nos remete para a criação do Museu Militar do Porto. De facto, a criação do Museu Militar do Porto tem muita relação com as comemorações dos 100 anos desta Revolução de 24 de Agosto. Houve na cidade do Porto, concretamente no Teatro Nacional de São João, uma exposição quase toda ela baseada na coleção de Joaquim Vitorino Ribeiro, coleção essa que encontramos patente agora aqui também, uma parte dela, obviamente, e que é aí que surge, enfim, a ideia, sobretudo na Câmara Municipal do Porto, de criar no Porto, uma vez que não existia, um museu de cariz militar. Essa ideia perdurou durante alguns anos, foi retomada nos anos 50, já do século XX, não se concretizou, tendo vindo a concretizar-se depois, em 1977, por decreto do Presidente da República, que dava, enfim, então a ordem de criação deste Museu Militar do Porto, que viria então a ser inaugurado mais tarde por Sua Excelência o Presidente da República, o General Ramalhianes, em 25 de março, de 1980. Muito obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos e retornem sempre a esta exposição. Muito obrigado.